Para início dos trabalhos, tem a palavra o senhor Igor Roque. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do FONACAT, em me presentear, em presidir essa mesa ao lado dessa sumidade aqui. É um privilégio muito grande que eu estou desfrutando. Bom, queria agradecer, né, também o convite e desejar boas-vindas aí ao professor Juarez. Eu acho que, embora um acumulador de títulos na academia, eu acho que não tem título melhor do que ser chamado de professor, né? E aí eu fico à vontade para chamá-lo de professor. Queria agradecer a sua participação, né, aqui nessa conferência, vai enriquecer bastante as nossas discussões, não tenho dúvidas disso. E para tratar sobre um tema extremamente afeto ao FONACAT, né, que são as carreiras de Estado e a Constituição. O professor Juarez Freitas, que honrou o FONACAT com a elaboração de um parecer, né, há pouco tempo, tratando sobre o regime jurídico, né, mais apropriado ao desempenho das atividades consideradas exclusivas de Estado, né. Trouxe ali a necessidade de algumas garantias, a necessidade do fortalecimento dessas carreiras. E a gente vai muito num que foi explanado há pouco, né, na mesa anterior, que se critica muito o funcionalismo público, mas não se garante, né, não se oferece as garantias necessárias, não se proporciona os instrumentos adequados e ideais para a elaboração e desempenho de uma atividade adequada e a nível de atender os anseios da sociedade. Mas, enfim, eu estou ansioso, assim como vocês, para ouvir as palavras do professor Juarez, e já passo aqui a bola para ele, para a gente aprender, né, um pouquinho mais com ele aqui. Senhor presidente desta mesa, doutor Igor Roque, a honra é minha por estar ao seu lado. Estimadíssimo presidente do Fórum Nacional de Carreiras do Estado, nosso presidente Rudinei, figura extraordinária, de grande seriedade, de grande respeitabilidade. É uma honra trabalhar ao seu lado. Já participei de algumas oportunidades em que pude testemunhar isto. Quero saudar todos, se me permitem, elegendo uma pessoa muito especial, cuja trajetória eu tive a chance de acompanhar e considero uma das lideranças benignas, mais benignas que pude conhecer no âmbito das carreiras de Estado e da representação de uma carreira de Estado, que é o nosso, agora deixou de ser presidente da FEBRAFIT, foi presidente do FONACAT, o nosso queridíssimo Roberto Kupski. Parabéns. Senhor presidente, se não for quebrar o protocolo, eu estou com problema de retorno. Parece o João Gilberto, né? Mas eu não estou... Mas eu estou melhor, acho eu que... Quero, em primeiro lugar, quebrando o protocolo, eu quero tranquilizar a todos. Houve um boato de que eu estaria com problema de saúde, não é? Eu não vim por causa disso. Não, não é. Felizmente, não é. Eu estou ótimo. A não ser que seja um excesso de saúde. Não acho que seja o problema. O que eu disse para a nossa estimadíssima Vivian é que eu não gostaria de tomar, para evitar problemas de saúde, tomar o avião das 4h, que você chegar um pouquinho depois. Foi isso. Aí ela entendeu, está esclarecido, estou ótimo, tá? Porque eu já recebi o WhatsApp de todo o Brasil perguntando como eu estou. Impressionante. Então, para tranquilidade, se vocês puderem espalhar que eu estou bem, me ajuda. Muito. É sério, coisa impressionante. Queridíssimos amigos, o que está acontecendo contigo? Ficamos preocupados. Estou ótimo. Dito isso, não tem problema de quebrar o protocolo, né, presidente? Eu vou quebrar o protocolo pela segunda vez. Eu posso falar da tribuna? Não. Tá bom. Agora sim.
Ah, melhorou, não é? Está melhor? Senhores, carreiras de Estado e a Constituição. Haveria muitas formas de tratar desse tema. Por exemplo, situar algumas carreiras que estão explícita e outras implicitamente na Carta, com garantias adicionais. Entre as explícitas, os advogados públicos, os defensores públicos, o Ministério Público, os juízes, os auditores fiscais, e entre as implícitas, muitas outras carreiras que aqui se fazem representar. Seria uma forma de tratar do assunto. Eu já fiz isso algumas vezes, hoje eu não farei isto. Outra forma seria mostrar que, sem carreiras de Estado consolidadas, nós não teremos instituições consolidadas de Estado e, portanto, a Constituição continuará tendo um déficit importante de ordem operacional e de efetividade, porque a Constituição estipulou uma série de metas e de objetivos fundamentais de longo prazo que só podem ser implementados se e somente se nós tivermos instituições de Estado consolidadas. Esta segunda abordagem, pouco eu vou fazer. E uma terceira, eu quero começar pela terceira. A Constituição, por exemplo, no artigo 93, assegura o dever fundamental de fundamentação da tomada das decisões públicas. Ali, de forma expressa em relação à magistratura, mas com base naquilo, por exemplo, nós encontramos lastro para o dever de motivação no direito administrativo. Encontramos lastro para dar mais ênfase ao dever de motivação das decisões públicas. Exemplo, lá no artigo 50 da Lei 9.784, a nossa lei de processo administrativo, que determina não qualquer motivação, mas uma motivação explícita, clara e congruente das decisões públicas. Por exemplo, uma decisão pública, e normalmente ela ainda é tomada no Brasil, segundo uma lógica que não é a lógica das carreiras de Estado, mas que é a lógica da miopia temporal característica dos governos. E, olhem, não é do governo A ou B, é dos governos. A lógica do governo é uma lógica de curto prazo. E esta lógica de curto prazo tem feito com que muitas decisões sejam tomadas nos seguintes termos: segundo juízo de conveniência e oportunidade, a decisão é tal. Não é assim que tomam as decisões no Brasil? Um estádio importante aqui nesta cidade não foi decidido e motivado desta forma? Foi ou não foi? Uma forma rigorosamente inconstitucional, rigorosamente insuficiente, à luz da Constituição e à luz das leis. Até há pouco tempo, estas coisas passavam pelo Brasil impunemente, em nome da discricionariedade. É ou não é verdade? Em nome da insindicabilidade do mérito da decisão política. Sim ou não? Senhores, isto é direito público do século XIX. Do final do século XIX, mas do século XIX. Nós precisamos colocar, e é isso que eu entendo nesses 30 anos de Constituição, vital, sublinhar. Precisamos colocar o Estado brasileiro, a administração brasileira, no século certo, que é o nosso, o século XXI. Essa lógica decisionista, imotivada e arbitrária tem de ceder lugar a uma nova lógica, compatível com as exigências da Constituição,
que é uma lógica da racionalidade intersubjetiva. E quem tem que tomar decisões racionais e intersubjetivas? Todos nós. Entretanto, sabemos bem, algumas atividades de agentes públicos são tisnadas, são prejudicadas pelas exigências do imediato. Então, é preciso que haja instituições de Estado e carreiras de Estado habilitadas, preparadas, treinadas, vocacionadas e com garantias e prerrogativas correspondentes para tomar decisões independentes, autônomas, efetivamente independentes, efetivamente autônomas, em relação às quais não caiba recurso hierárquico próprio nem impróprio, capazes de motivação suficiente das decisões públicas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês tem a ver com uma proposta que acabo de formular, depois de muito ter formulado no campo doutrinário, no âmbito de uma comissão de juristas que tenho a honra de integrar, e que, quando tomei posse na comissão, disse ao presidente da Câmara dos Deputados que a designou, que eu gostaria muito que o nosso trabalho colocasse na história positiva do direito administrativo e do direito público brasileiro. E, para isto, eu via como condição sine qua non o fortalecimento da independência e da autonomia das carreiras de Estado. E que trabalharia com este foco, com esta premissa e com esta perspectiva. E, em segundo lugar, que não deveríamos fazer, como infelizmente alguns outros fizeram, um debate assodado. Estabeleceríamos alguns consensos de inovação para propor, mas tudo teria que ser feito com o máximo de diálogo, com o máximo de oitiva de todos, e de maneira muito especial das carreiras de Estado, e citei, inclusive, expressamente para dar exemplo, o Ministério Público. Já que eu, respeitando os que não são, acho que, por exemplo, essa é uma instituição, sou entusiasta, acho que é uma instituição de Estado que veio para ficar, que se consolidou, e que é um bom parâmetro. Ainda que haja algum equívoco aqui e acolá, é um bom parâmetro de independência. E tem sido respeitado nessas premissas na comissão. E uma das primeiras propostas que levei, e que provavelmente vamos apresentar até o final deste mês, e depois vamos debater Brasil todo, né? É uma nova motivação das decisões administrativas. Uma nova motivação com uma incorporação de um elemento decisivo, crucial, e que demanda a participação atenta, vigilante, monitoramento contínuo das carreiras de Estado. Nenhuma decisão pública no Brasil, no âmbito da administração pública, que é o que interessa agora aqui, poderá ser tomada em relação àquelas decisões de grande repercussão, não as decisões cotidianas de menor escala. Nenhuma decisão de grande relevância sistêmica poderá ser tomada sem que esteja acompanhada de avaliação ex ante de impactos sistêmicos, que é para fazer com que a decisão seja posta prospectivamente sob escrutínio. Quais são os custos e benefícios diretos e os indiretos, as externalidades, não apenas de imediato, que é a lógica governativa, mas a longo prazo. Não apenas econômicos, não se trata de custo-benefício tradicional,
mas econômicos sim, mas sociais e ambientais. Se nós tivéssemos esta avaliação, aquele estádio não existiria. Prioridades terão de ser justificadas em toda tomada de decisão de importância, de relevância sistêmica destacada. Com isto, nós vamos ter uma transformação, se isto vier a evoluir, realmente capaz de colocar o direito público brasileiro no século certo, o século XXI. E isto só se tornará viável se tivermos agentes de Estado com independência suficiente, com autonomia bastante, para dizer, isto não se justifica. Nós temos no Brasil muitas áreas ainda para realizar progressos. Uma delas é a avaliação de impactos ex post. Por exemplo, a lei da informática. O TCU agora corretamente, cadê o Paulo? Está cobrando corretamente que se faça uma avaliação de impactos da lei de informática. Será que esses benefícios fiscais foram úteis para o país? Vocês não acham que está na hora? Temos 25 anos de janela. Então, a avaliação ex post é muito importante. Em vários parlamentos do mundo, se está começando a fazer avaliação de impactos legislativos. Isso é sério, isso é relevante. A propósito de benefícios, agora já não de leis, a propósito de avaliação de benefícios fiscais, só para vocês pensarem uma pauta para um outro assunto, um outro congresso, né? Eu sempre gosto de dar uns temas para me convidarem de novo, né? Senhores, há algo que está fora do radar. Muitas pessoas gostam tanto desse tema quase obsessivamente da Previdência e esquecem outros itens interessantes para debater, né? Gastos tributários. Para quem não está acostumado, aqui muitos já riram porque estão acostumados com o jargão. Pesquisem, por favor, não agora, porque agora eu estou falando aqui, estou motivado, mas depois pesquisem qual é o percentual do PIB brasileiro que vai para gastos tributários, entendidos como os incentivos fiscais. O jargão técnico chama isso de gastos tributários. Quantos por cento do PIB vai para isso? E eu pergunto, qual é a avaliação de impactos desses benefícios fiscais? Destas renúncias fiscais? Desses incentivos? Está ou não na hora de colocarmos em tela esse tipo de tomada de decisão também? E olha que eu sou totalmente favorável a alguns incentivos fiscais, por exemplo, para a energia solar, para a energia eólica. Mas o Brasil incentiva os fósseis. Nós não estamos incentivando a troca de veículos de combustão para veículos não combustão, nem estamos com um projeto sério disso. Vocês percebem? Falta o que aqui? Esse é o último item que eu vou abordar hoje, mas já vou antecipar esse ponto. Falta uma política de Estado. E a política de Estado tem que ser encarnada por todos, é claro. Os professores, por exemplo, né, os acadêmicos, nós tínhamos que estar muito mais preocupados com políticas de Estado do que em defender medidas conjunturais. Também nós, professores. Essa é uma autocrítica que eu faço. Mas, certamente, as carreiras de Estado devem estar vocacionadas, treinadas, habilitadas, incessantemente, periodicamente, atualizadas, para realizar esse tipo de medição. Já que eu falei de energia eólica, por sinal, e já que eu falei de TCU, por exemplo, o TCU tomou uma decisão histórica, típica de instituição de Estado, ano passado. Ele parou de recomendar
e determinou que a administração pública brasileira tem um plano de logística sustentável. Parou de meramente recomendar, fez muito bem. E essas mudanças demoram um pouquinho para chegar na base, mas elas são extraordinariamente relevantes. São mudanças de compreensão da função mesma do controle, que não pode ser um controle outro que não seja um controle institucionalmente de Estado. Então, essa é a minha primeira proposta. Eu gostaria de, num outro momento, conversar com vocês com mais profundidade sobre essa proposta da avaliação de impactos. Mas eu queria citar, por homenagem à intelectual, que eu não estou defendendo a ex post apenas. Eu mencionei rapidamente, mas talvez não tenha ficado claro, a avaliação ex ante de impactos. E, por honestidade intelectual, eu dizia, eu quero citar, saiu agora um guia prático de exame ex ante de políticas públicas. O IPEA ajudou, Ministério da Fazenda, Planejamento e CGU. É um início, ali tem já um roteiro básico, um checklist muito interessante. Claro que ainda é incipiente, é óbvio que dá para fazer melhor do que aquilo, mas é o início do início do início. Ponto positivo. Nós temos que destacar as coisas boas que acontecem, não é? Esse é um exemplo importantíssimo. Este guia foi lançado agora, muito recentemente, e vale a pena os senhores examinarem. Se concordarem, conto com a adesão entusiasta. Se não concordarem, me digam pessoalmente, porque eu também quero aperfeiçoar essa primeira ideia. Mudar a fundamentação da tomada de decisão pública no Brasil. Em todas as áreas. Nós não temos política de Estado funcionando bem em quase nenhuma área. Política de transportes, vamos lá. Uma política racional de transporte poderia ter privilegiado, como privilegiou o modal rodoviário, num país como o nosso? Nonsense. É ou não é verdade? Ferrovias e hidrovias. Nada contra as rodovias, mas elas estão absolutamente desequilibradas na matriz de transportes. A matriz energética brasileira, outro erro importante, estrutural. Já em vias de início de correção, mas de vez em quando nós fomos vítimas todos de algo chamado tentação do pré-sal. Já ouviram falar disso, gente? Não sei se vocês já repararam que o Brasil foi uma vítima importante da maldição do petróleo. Um dos poucos países que não foram vítimas, vale a pena estudar esse caso, é muito raro, da maldição do petróleo, cujo expoente intelectual mais brilhante chama-se Trump. Desculpa. Pelo menos eles combinaram com os russos agora, essa maluquice. Mas voltando para cá. Um dos poucos países do mundo, e graças a instituições de Estado que lá funcionam, que se livrou da maldição do petróleo, chama-se Noruega. Eles criaram um fundo soberano, blindaram o fundo soberano, não pode aplicar lá dentro para evitar a chamada doença holandesa de liquidez, e este fundo está mais ou menos blindado das tentações de curto prazo. É o único caso que eu conheço de país que tenha resistido à maldição do petróleo. Então, isso faltou o quê aqui ao Brasil? E ainda falta, né? Capacidade de independência de formulação de políticas de Estado. Então, essa é a primeira ideia, tá certo? Vamos colocar o Brasil no século XXI em termos de direito ou continuaremos no século XIX? Essa é uma pergunta bem interessante de formular, né? Bem suave, assim. Você continuará querendo viver no século XIX? Se quiser, eu posso lhe chamar de Alteza. Ou então nós vamos, finalmente, proclamar a República, porque ela foi proclamada meio assim, né? E vamos chegar ao século XXI. Essa é uma pergunta, digamos assim, para evitar a dissonância temporal do direito brasileiro. A segunda proposta que estou levando lá depende vitalmente das carreiras de Estado. Aí as pessoas me perguntam, mas, professor Juarez, o senhor é advogado, por que o senhor está defendendo tanto carreira de Estado? Pois é.
concepção de Estado. Eu acredito em planejamento de longo prazo, eu acredito em representação do futuro, e mais, eu acredito no Brasil. Isso tudo me faz defender a carreira de Estado. Desculpa. Eu tenho que pedir desculpas, às vezes, para meus amigos, porque eles me censuram, assim, me patrulham. Não é? Você me desculpa, eu estou pensando no bem de todos. Pode ser? Vocês me dão licença? Aí eles ficam mais sossegados um pouco. Tem que ir com calma, né, Roberto? A segunda proposta é a seguinte: prioridade máxima para a solução consensual de conflitos, no direito público, inclusive. Isto demanda carreiras de Estado, já mostrarei por quê. Vejam, senhores, o seguinte: alguém tem dúvida que o judiciário brasileiro está num colapso total? Sim ou não? Digamos que um de vocês assuma a presidência da República e me pede para ser ministro do Supremo. Eu disse: o que tu tens contra mim? É ou não é? Mas eu iria para lá, levaria umas preces e tal, e levaria para lá, para melhorar o ambiente, assim, ficar mais sereno. Mas a primeira coisa que eu proporia é uma reformulação completa das competências, né? Por via interpretativa. Mas ainda assim não resolveria. Como não resolveu o CPC. Mas o CPC, pelo menos, atinou para um ponto. Está lá nos artigos 174 e 175. E também no artigo 3º. Se vocês olharem bem, também está no Código de Ética da Advocacia, pública e privada. Prioridade para soluções consensuais dos conflitos. Nós vamos ter que elaborar uma teoria da negociação proba no Brasil. Acordos sempre existiram, acordo em desapropriação, etc., sempre existiram. O meu ponto é outro. O meu ponto é que nós vamos agora ter que estabelecer um processo de acordo. Um processo de TAC, de termo de ajustamento de conduta. Um processo de TAG, de termo de ajustamento de gestão. Ou de TCC, como tem lá na CVM, que, aliás, é um belo case para vocês examinarem. Ou um TAC lá no PAD. E aqui uma experiência muito interessante, com base por hora numa instrução normativa de 2017 da CGU. É um case para se estudar. Vocês conhecem esse case? O processo administrativo disciplinar no Brasil, naqueles casos tradicionais, na visão tradicional, a administração pública é obrigada, ela lia assim, é obrigada a abrir o PAD diante de uma infração disciplinar do servidor. Engraçado, nós oscilamos, isso chama-se ciclotimia, é uma doença, entre a discricionalidade solta e a obrigação demasiada, né? É ou não é? Esse é um exemplo de vinculação excessiva. Não é verdade, não é certo, nunca foi correto isso, mas só em 2017 que se consegue romper um pouco, por instrução normativa, mas com amparo legal e constitucional, no meu entender, com essa mentalidade. Por quê? Por várias razões, inclusive de ordem prática. Em 50% dos casos, quando a infração era passível de advertência, havia prescrição. A prescrição é muito rápida. Às vezes, para fugir da prescrição, a comissão processante fazia uma coisa que está errado, não pode fazer. Ela suspendia por um dia, que é para mudar o prazo prescricional. Está errado. Está errado, não é para fazer isso. Qual é o caminho correto? Caso em que não é grave, não é caso de improbidade, não é caso de crime contra a administração pública, não é caso daquelas situações agravantes, não é reincidente, etc. Chama o camarada, isso comprovadamente funciona, cientificamente está comprovado que funciona.
chama o camarada e pede para ele assinar um PAD. Não, não é PAD mais. Um acordo, chama-se TAC, que suspende por 2 anos o PAD. Não vai haver o PAD, aliás, por 2 anos. E ele fica sob vigilância dele próprio, dá uma saída honrosa para a criatura. Impede a prescrição, impede o custo altíssimo de compor uma comissão processante. No caso do PAD, não na sindicância, mas no caso do PAD, o senhor sabe que são 3. Isso é caro e geralmente inútil. Cria um ambiente péssimo, gera ódio, gera ressentimento, gera insegurança psicológica e não cura, não melhora ninguém. Essa experiência eu tenho considerado um case da CGU. E por inspiração dela, e também de alguns TACs bem feitos que eu ando vendo por aí, por exemplo, os TCCs, chama assim, na CVM, ao mesmo tempo que preocupado com alguns TACs que possam não ter sido bem feitos, com alguns acordos que possam não ter sido bem feitos, a ideia é propor a disciplina processual do acordo no Brasil. A Itália fez isso de uma forma que não é a melhor em 2015, mas está na hora de tratarmos disso. E chamando para a realização disso, com a devida motivação e com a preservação de várias prerrogativas, inclusive usando o artigo 40 da Lei de Mediação, que já isenta de responsabilidade culposa para quem realiza um acordo, só dolo ou fraude. Isso não tem nada com o que fizeram na lei de introdução, é outra proposta. Mas, dando preferência à solução consensual, vamos tentar disciplinar e incentivar o acordo probo, o acordo honesto, transparente, com a vigilância dos controles, inclusive, a qualquer tempo, do Ministério Público. Nada de sigilo para controle. Está lá, pelo menos é a minha proposta. Com isto, nós vamos avançar, porque saiu um texto, depois vocês podem baixar, em que eu desenvolvo isso em profundidade, publicado na revista de Direito Administrativo da FGV agora. Chama-se Direito Administrativo Não Adversarial. Direito... Gostaria muito de receber comentários desse texto, que é um dos mais lidos, eu acho, da história recente dessa revista. Né? Tá. Vale a pena oferecerem as suas contribuições. É uma nova concepção. A escola de Harvard, há mais de 20 anos, tem trabalhado negociação. No Brasil, nós consideramos negociação um negócio meio de negociata. E perdemos um tempo enorme aqui com a ideia da indisponibilidade. Não, isso não se pode fazer. E faziam. Muitas vezes faziam muito mal, e de forma, às vezes, até ímproba. É ou não é verdade? Sem avaliação de impactos, sem os devidos cuidados. Está na hora de, vamos fazer, sim, negociação, mas negociação honrada, proba, e conduzida por instituições de Estado. E sob controle de instituições de Estado. É o novo direito administrativo. Assim como saiu agora a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, bem recentemente, vocês devem ter visto. Depois de muito tempo, desde 98, que a emenda constitucional havia determinado, saiu agora. Se vocês olharem bem, o usuário reclama, está bem. A administração pública reconhece que ele tem razão, está bem. Chama o camarada para compor com ele. Por que atirá-lo ao já encolapsado leito do judiciário brasileiro? Está na hora de confiarmos mais nas instituições de Estado. O Estado é um só. Nós não podemos pedir tudo para o judiciário. Está na hora de criarmos, em relação a esses 11 milhões de servidores públicos, uma relação diferente, uma relação de confiança legítima. E depois disso, se quiserem cobrar alguma coisa, que cobrem, mas não antes. Essa é a minha proposta. Vocês acharam boa essa proposta da teoria do acordo?
Vocês concordam, vocês enxergam com nitidez que essa é uma tarefa de Estado? Não pode ser acordo de governo. Acordo de governo vai acabar em refis, né? Desculpa, mas é assim. Terceira e última proposta. As propostas que eu levei são 8, né? Mas eu só vou pensar 3. Vamos pautar um debate mais profundo, inclusive com a comissão de juristas. A terceira e última proposta é a seguinte: eu acho que está na hora de nós tomarmos muito cuidado, nós que pensamos o Estado brasileiro, quanto a alguns riscos óbvios para mim, não são óbvios para muitos, mas para mim são óbvios de retrocesso. Hoje, às vezes, por trás de um detalhezinho, de um dispositivo legal, pode sim estar havendo um gravíssimo retrocesso institucional. Seja um retrocesso interpretativo ali no Supremo, seja um retrocesso legislativo ali no Parlamento brasileiro. E eu verifiquei muito recentemente, não sem pesar, porque tive que externar publicamente a minha diferença de ponto de vista. E eu sempre gosto, como eu sou um homem de negociação proba, de dar uma saída honrosa. Outra coisa que eu gosto é William Ury, vale a pena ler essa obra, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É um dos grandes negociadores de Harvard, um dos melhores negociadores do mundo. E ele diz, construa sempre uma ponte dourada para o seu oponente, né? O Roberto só não concorda quando é colorado, né? Construa sempre uma ponte dourada para o seu oponente, até para o colorado, certo? Mas ele diz uma coisa mais profunda do que isto. Faça o outro cair em si, nunca de joelhos. Vocês lembram o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Houve uma grande humilhação de um país e isso não terminou muito bem. Terminou na Segunda Guerra Mundial. Então, cuidado, não humilhar ninguém. E eu cuido muito, cada vez mais. E procuro ser um homem aberto ao diálogo. Mas há momentos também que existe o espaço do inegociável. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que abolir essa categoria da indisponibilidade, que ela confunde mais do que esclarece na doutrina brasileira. Mas nós não devemos abolir, muito pelo contrário, a categoria do inegociável. Existem alguns pontos que são inegociáveis. Vocês concordam com isso? Há pontos que eu considero inegociáveis. O camarada vem com uma conversa um pouco estranha, eu digo, para, aí não. E olha que eu não sou carreira de Estado, imagina se eu fosse. Para, aí não. Bateu no meu limite ético, isso não. Né? Já fiz isso algumas vezes na vida, mas geralmente nem precisa fazer, porque depois eles já te conhecem, assim, nem vêm, certo? Mas se vierem, tem um limite do inegociável. Com improbidade, não. Com corrupção, não. Com vantagem devida, não. Com conflito de interesse, não. Calma, tem limite, não é isso? E, às vezes, também se deve ter essa mesma firmeza em relação a algumas ideias, que não são corruptas, mas que são ideias fora de tempo, fora de lugar e que podem ser altamente tóxicas e nocivas. E eu vou dar esse exemplo, porque isso tem a ver com uma das propostas que acabei fazendo na comissão, sensibilizado com isso. E porque esse assunto também aflorou na comissão, eu dizia aos meus colegas, o presidente da comissão é o ministro Bruno Dantas, que é um belo ministro do TCU. Eu dizia aos colegas de comissão, nós temos que tomar muito cuidado com essa história de avaliação de desempenho. O pessoal está querendo regulamentar o artigo 41 da Constituição Federal às pressas, num ano muito estranho. Não sei se vocês concordam, nós estamos num ano meio curioso. Assim.
não é exatamente um primor de racionalidade. Né? Vocês concordam, não? Muito bem. E eu disse isso na comissão sexta-feira, nossa reunião agora. Olha, cuidado, olha a nossa biografia. Né? Aí eu narrei uma conversa, o presidente Rudinei estava presente, com um senador, por sinal do nosso Estado. E, aliás, uma pessoa com quem eu me dou muito bem, e, por incrível que pareça, continuo me dando bem, depois dessa conversa. Foi meio assim por um tempo, mas voltamos a nos dar relativamente bem. Esse senador foi o revisor, então não é o autor, pelo menos isso. Né? Não chega a ser um grande elogio que eu vou fazer. Né? Mas a proposta dele é de demissão do servidor público, ameaçar o servidor público permanentemente em decisão. Ele não diz assim, jamais admitiria assim. Mas é ameaçar o servidor público com uma espada permanente de avaliação de desempenho, né? Porque, então, com base nesta perspectiva, ele vai se tornar eficiente, coisa que ele acha que a maioria não é. Ele não diz assim publicamente, acho eu que não vai dizer nunca. Mas eu sei que ele pensa, ou melhor, eu imagino que ele pense isso. Não sei, vocês concordam que ele pensa isso, né? Está lá subjacente nas premissas dele. E aí veio um negócio horroroso, com conceitos indeterminados, um negócio para gerar uma insegurança total, inclusive nas carreiras de Estado. Um projeto, eu cheguei a dizer isso, de século XIX. Eu olhei para o meu relógio para ver se eu não tinha marcado o encontro no século errado. Disse mais ou menos isso. Porque esse projeto é do século XIX. E eu citava, porque a iniciativa privada avalia, sim, mas calma, tem que estudar o que ela está fazendo hoje. A iniciativa privada de ponta já não faz mais esse tipo de avaliação, isso é terror. Isso não funciona, pelo menos não para atividades que exijam criatividade. O robô pode funcionar assim, sob pressão. Não é? Ser humano não funciona assim. E aí citei algumas experiências, uma delas eu recomendo para vocês examinarem e propagarem. É o Projeto Aristóteles. Projeto Aristóteles. Já ouviu falar? Muito interessante. É um projeto do Google. O Google fez uma ampla pesquisa para tentar detectar quais eram os fatores-chave para que uma equipe tivesse alta performance. E nós sabemos que o Google pode ter os seus defeitos, mas performance a turma lá tem. E o ambiente não é mau. Né? 5 fatores foram encontrados. Depois eu vejo os outros 4, vou destacar só um. Ninguém consegue ter alta performance se não tiver esses 5. E um deles chama-se segurança psicológica. Uma das razões para a estabilidade é esta. Há outras, mas é esta. Então, na iniciativa privada, o que se tem de fazer é uma nova avaliação de desempenho. Esta avaliação baseada em feedback do modelo de repressão, de pânico, comprovadamente não funciona. E o que eu estou propondo, então? Eu gostaria de ter a manifestação de vocês. Se concordarem, por favor, não se constranjam em apoiar a ideia. Se não concordarem, também não se constranjam em criticar a ideia. Mas, para mim, preferencialmente, para eu poder aperfeiçoá-la. Eu disse o seguinte, bom, já que esse assunto também apareceu na comissão, no início eu quis descartar, isso não é nosso escopo, mas não deu, então vamos tratar disso. Querem avaliar? Vamos avaliar. Mas vamos avaliar com metas. Sabe quem? Os que tenham chefia, assessoramento e direção. Entenderam a mensagem constitucional? São os CCs. Chefia, assessoramento e direção. Aí eu quero ver se a coisa vai funcionar bem. Essa turma é que, muitas vezes, com exceções importantes, de gente que realmente traz o oxigênio, traz coisas boas, não sei se são exceções, mas é um contingente que talvez não seja majoritário,
não sei se chegam a ser tão excepcionais, mas não é um contingente tão absoluto. Mas muitos não estão lá para melhorar a eficiência da administração pública brasileira. Vocês concordam ou não? E muitos estão lá para dar ordens que são entrópicas, que desorganizam as políticas de Estado, que as contaminam e que as reduzem à lógica da miopia temporal, quando não da captura. Quando não da captura por interesses especiais. Sim ou não? Se é assim, vamos começar por avaliá-los. Eu acho que vocês apoiam. Se o Congresso vai aprovar ou não, não faz mal, mas a minha biografia está preservada. Essa terceira ideia tem pouca chance política, aparentemente, mas daqui a pouco... Porque eu vou dizer uma frase agora um pouco forte. O presidente vai me permitir ser um pouco mais forte. Viva, só para tu veres como eu estou bem de saúde, viu? Estou firme aqui, tá certo? Uma frase forte, altissonante talvez até. Espero que não exagerada e não injusta. É muito difícil o Brasil ser administrado, eu não digo nem governado. Governabilidade é um problema ainda mais complexo. Mas é muito difícil o Brasil ser administrado com essa ingerência excessiva de cargos políticos, que não existe em nenhuma parte do mundo. É isto que a minha ideia quer tornar nítido, tornar transparente. Querem avaliar? Vamos avaliar o desempenho dessa turma. Quais são as metas que eles estão lá? Não metas de arrecadação para o partido. Então, essas são as três principais propostas à reflexão. Há outras. Eu vou só dar exemplo de mais uma, farei apenas menção de uma que é muito importante. Eu estou preocupado com compliance. Por exemplo, a lei das estatais traz um programa de integridade obrigatório. Mas isto, cá entre nós, ainda não está me convencendo muito. Entende? Eu estou preocupado em nós criarmos mecanismos para evitar que o compliance, os programas de integridade, sejam de fachada. E, novamente, parece-me que é vital que as instituições de controle e as instituições de Estado em geral, por exemplo, a administração tributária, engajem-se nesta perspectiva. Vamos ter integridade, sim, mas não pode ser programas de enganação. O Brasil não suporta mais esse tipo de engodo. Então, inspirado até numa lei francesa recente, eu levei uma proposta de expandirmos os programas de integridade para empresas de certo vulto, que eu proponho lá, que seja uma coisa parecida com a solução francesa, para que também a iniciativa privada entenda que a probidade deve acontecer nas relações públicas e privadas. E não só quando tem relação com o poder público, porque, às vezes, elas não têm relação direta, mas indireta com o poder público. Portanto, o dever de probidade, que, aliás, está no Código Civil, no artigo 422, também tem que ser levado a sério. E este programa de compliance dificilmente vai avançar, e amanhã terei uma reunião de trabalho para tratar disso aqui em Brasília, sem o uso de algoritmos e de novas tecnologias. Nós temos que ter a mente aberta também para o apoio das novas tecnologias, as quais, entretanto, jamais dispensarão a empatia humana e a supervisão humana.
Eu encerro dizendo que eu penso que nós estamos mundialmente experimentando uma crise do Estado democrático. Eu não suporto mais, não sei quanto a vocês, eu não suporto mais, escrevi agora sobre isso. Pena que é um personagem que eu admiro muito, nem vou mencionar quem é o autor da frase, porque eu entendo, o contexto era outro, mas as pessoas abusam da seguinte frase: a democracia é o pior regime do mundo, excetuados todos os outros. Esta é uma frase que é bonita, é de efeito, mas que é altamente lesiva à crítica democrática da democracia. A crítica democrática da democracia. Nós precisamos aperfeiçoar o jogo democrático. O Supremo, entre acertos e erros, cometeu um grande acerto recentemente, quando considerou inconstitucional o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Grande acerto. Tomara que não haja retrocesso. Entretanto, ainda não avançou bastante para tornar pobres as campanhas eleitorais. Eu tenho um lema: campanhas pobres, ideias ricas. O que vocês acham? Campanhas pobres. Agora, com a rede, as pessoas estão falando da Cambridge Analytica com toda a razão, tem que regular, sim, o Face, não apenas o Face. É manipulação? É. O votante não é muito racional, tem um livro clássico já sobre isso. Também é verdade. Mas manipulação sempre houve. O que é a figura, com todo o respeito, do marqueteiro? Nós temos de ir mais fundo nessa crítica democrática à democracia. Nós que somos democratas é que temos que fazê-la. Mas eu disse que é uma crise que não é da democracia propriamente, é do Estado democrático. O Estado não pode ser o domínio de oligarquias. O Estado não pode ser capturado, não é só o governo, o Estado não pode ser capturado em conflitos de interesse. O Estado tem que ser o vetor máximo de uma racionalidade prospectiva e fundamentada. O Estado tem de ser um garante de políticas duradouras e voltadas para um desenvolvimento do bem-estar sustentável. Mas este Estado só será assim se encarnado for por seres humanos. É um mito achar que o Estado abstrato existe. Não existe Estado. Nós somos o Estado democrático. Então, defender instituições de Estado no Brasil é defender uma espécie de refundação do Estado brasileiro. Nesses 30 anos, nós avançamos a alguma coisa. Sinceramente, avançamos muito em algumas coisas. Por exemplo, rejeitamos, nesses 30 anos, a inflação, com tudo que ela tem de perverso. Rejeitamos socialmente. Começamos a fazer algo que no século XIX a Suécia fez, ou seja, rejeitar veementemente a corrupção. E eu só acrescento, por enquanto a pública, daqui a pouco a privada e aí então a sistêmica. Mas quem vai fazer isso somos nós. Se nós não assumirmos um papel de maioridade no processo de construção desse outro Estado, nós continuaremos, provavelmente, no século errado. Vamos todos construir um Brasil e um Estado democrático, sustentável, includente, do bem-estar, da segurança verdadeira jurídica, que supõe defesa da probidade, e um Estado que finalmente chegue ao século XXI. Muito obrigado.